Olá, muito boa noite, caríssimos companheiros de Ideal Espírita, amigas, amigos internautas, sejam bem-vindos. Meu nome é Marildo Campos Brito, moro na cidade de Bauru, estado de São Paulo, e atualmente sou o coordenador e responsável pelo agendamento de palestra do Centro Espírita Allan Kardec. Desde já, quero externar meu sincero e fraterno abraço a todos que passam a nos acompanhar pelo programa Espiritismo e Vida, onde semanalmente, aos domingos, temos sempre um palestrante trazendo um tema específico ou referente aos nossos estudos sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Gostaria também de aproveitar e agradecer, saudar o nosso querido e estimado amigo Davi Ascenso, aí do Centro Espírita Caridade e Amor da cidade de Pindamonhangaba, parabenizando-o pelo programa, onde temos a grata alegria e satisfação em podermos compartilhar um pouquinho deste nosso trabalho, sempre no propósito de divulgarmos esta maravilhosa e bendita doutrina espírita. Pois bem, meus amigos, dando sequência aos nossos estudos de Evangelho segundo o Espiritismo, no que diz a sua parte introdutória, falaremos hoje do item 3º, das notícias históricas que se referem sobre os portageiros e fariseus. A exemplo de domingo anterior, onde tivemos a presença de nosso companheiro César Santos, de Sherbrooke, no Canadá, falando sobre os nazarenos e publicanos, é importante aqui frisarmos e ressaltar desta necessidade de estudarmos as notícias históricas que estão contidas nos evangelhos canônicos, onde Allan Kardec traz dentro de sua singular obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, um compêndio dos seus costumes, hábitos, leis e o valor de várias palavras que eram empregadas naquela época. Então, sabemos que desde os tempos mais imemoriais, o homem sempre procurou ganhar ou obter vantagem sobre o seu semelhante. E como consequência de vossos sentimentos mesquinhos e egoísticos, muitos até hoje desejam se apropriar de forma ilícita, injusta e usurpadora daquilo que não lhe pertence, em detrimento das necessidades alheias. Ou seja, acabam esses corações desumanos pouco se importando com o infortúnio que causem e da desdita que provoquem sobre os outros, sobre os seus semelhantes. Então notamos desta maneira que a corrupção geralmente ocorre por meio de recursos dos orçamentos públicos da União, como dos estados, dos municípios, que estão destinados à saúde, à educação, à previdência e a programas sociais e também de infraestrutura, e que acabam sendo desviados para financiar campanhas eleitorais, como sabemos. Corromper funcionários públicos, essa corrupção desenfreada, ou mesmo para favorecer contas bancárias pessoais no exterior. Mas voltando um pouquinho no tempo, isto à época de Jesus, as coisas não eram muito diferentes de agora. Porque lá no Império Romano, os impostos, eles eram cobrados em todas as províncias, pois era necessário pagar as contas do imperador, como subsídio que manteria também de pé aquele gigantesco império. Então era preciso, aí uma arrecadação gigantesca para manter ali o imperador junto ao império. Então, para coletar os impostos
das províncias, algumas pessoas então eram recrutadas. Elas eram então chamadas de coletores de impostos ou publicanos. Na época de Jesus, esse era um dos trabalhos mais indignos de serem feitos. Afinal, um judeu, que cobrasse ali impostos de seu próprio povo para ajudar o Império Romano, ele era visto com muito desprezo. E o mais sujo entre a população. Então, não gostavam, da posição que esses homens tomavam. Os publicanos, além de cobrar os impostos para um império, eles ainda coletavam dinheiro para eles próprios, desviavam, como a maneira de hoje. E isso aumentava ainda mais a cólera dos judeus. Esses coletores, portanto, eram considerados os piores pecadores da época. E vejam que Mateus, segundo os evangelhos, antes dele se tornar um apóstolo de Jesus, ele exercia este trabalho na função de coletor de impostos em Cafarnaum, na Galileia, a serviço de Herodes Antipas, como vemos aí. E foi ali que Jesus o chamou para uma vida nova. Com certeza, Mateus já tinha até ouvido várias vezes as pregações do Mestre. E esse foi o seu processo de conversão. Quando no momento em que Jesus o chama, ele já estava preparado de alguma forma para dar uma resposta decisiva. Mas, entre esses cobradores de impostos da Roma Antiga, que viviam usurpando o dinheiro e os bens do povo judeu, é preciso entendermos que haviam duas espécies de publicanos. Os que eram responsáveis pela renda do Império Romano, como a exemplo de Zaqueu, que ocupava o cargo de chefe entre os publicanos, e os publicanos delegados, que ficavam ali responsáveis pelo primeiro grupo dos publicanos. Eram, por assim dizer, meus amigos, uma classe mais inferior entre eles, que prestavam em arrecadar os impostos. Então poderíamos classificar como sendo os portageiros ou viajeiros. É uma baixa categoria de coletores que ali ficavam na entrada das cidades. Então Mateus era um publicano portageiros. Apenas uma distinção que se fazia de cobradores de impostos. Para melhor entendermos, os portageiros da Roma Antiga seriam como os agentes alfandegários e operadores de pedágio de hoje, tendo bastante em comum com relação à postura daquele tempo, estando ali, como hoje ocorre, próximo ou na entrada de algumas cidades, ou dentro da própria cidade. O que causa revolta e indignação dos motoristas, não é? Pelas altas tarifas que lhes são cobradas pela passagem dos seus veículos. Então, naquele tempo, os portageiros tinham essa função. Então, portageiros são aqueles que cobram portagens, trabalham numa portagem e ainda postos de pedágio. Bem, dentro da história dos evangelhos, vamos encontrar também a existência e movimento de várias seitas religiosas e partidos políticos à época de Jesus. À época de Jesus. Entre eles, vamos encontrar os escribas, os nazarenos, os essênios, os sacerdotes, os saduceus, os terapeutas, os herodianos, os samaritanos, os zelotes, os publicanos e os fariseus. Desses últimos, não é? Da qual iremos hoje falar um pouco quanto à sua origem e história.
Os fariseus, meus amigos, eram naquela época membros de um partido formado entre os judeus, citado no Novo Testamento, e que fazia oposição a Jesus Cristo. Representavam um dos 3 principais grupos entre os judeus, ao lado dos saduceus e dos essênios. A interpretação mais provável atribuída à palavra fariseu é que ela derive do verbo hebraico parash, que significa separar ou dividir, significando povo separado, dividido. Normalmente, o nome Prushim ou Perushim é interpretado como aqueles que se separam ou se separaram do resto da população. Comum, né, para se consagrar ao estudo da Torá e das suas tradições. Mas essa separação, vejamos, ela não se envolvia sobre um sentido da palavra ascetismo. Apenas aqui para esclarecer que o ascetismo é uma doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, tem a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, de privações e mortificações, sem ter pronunciados votos a isto. Portanto, o que acontecia? Eles julgavam ser importantes o ensino à população dessas escrituras e das tradições. A origem mais provável dos Perushim é que tenham surgido do grupo religioso judaico chamado Hasidim, significa os piedosos, que apoiaram a revolta dos macabeus contra Antíoco IV Epifânio, rei do Império Seleucida, que incentivou a eliminação de toda cultura não grega através da assimilação forçada e da proibição de qualquer fé particular. Agora, segundo Flávio Joséfo, que foi um escritor e historiador judeu, que viveu entre 37 a 103 anos depois de Cristo, o número de Perushim na época era de pouco mais de 6.000 pessoas. E eles estavam intimamente ligados à liderança das sinagogas, ao seu culto e escolas. Eles também participavam do Sinédrio, que era na época em Jerusalém um tribunal dos antigos judeus compostos de sacerdotes, anciãos e escribas, o qual julgava os assuntos criminais e administrativos como um grupo importante. E mesmo representando uma minoria na Assembleia, os fariseus tinham uma grande influência nas decisões na Suprema Corte religiosa e política do judaísmo. A tradição farisaica, ela constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivas dadas ao sentido das Escrituras e seus artigos de dogma, constituindo entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas das escolástica da Idade Média. Daí, então, nascerem diferentes seitas, cada uma das quais ela pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras. Então, entre essas seitas, as mais influentes era dos fariseus, que teve até mesmo por chefe Hillel, que foi um doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde ali se ensinava que só se devia depositar a fé nas escrituras sagradas. Considerada inclusive a mais liberal na sua interpretação da lei. Enquanto que a de Shammai, que Shammai era um ancião e um dos principais sábios tanaístas primitivos, as regras então
de Shammai eram adotadas de forma mais estritas, ou seja, mais rigorosas. A seita de Hillel, ela remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo, sendo que em diversas épocas os fariseus foram perseguidos sob o império de João Hircano, um sumo sacerdote e membro da dinastia dos Asmoneus, que governou a Judéia por volta de 135 a 104 anos antes de Cristo. Aristóbulo, seu filho mais velho, então assumiu como sucessor ao reinado após sua morte. E Alexandre Janeu, que era o seu irmão mais novo, ele herdou depois o trono, né? Isto posteriormente. E este último, porém, que foi no caso o Alexandre, ele deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles então readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém, isto no ano de 70 da era cristã, época em que se apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus, eles tomavam também parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis, cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios, repletos de um zelo ardente, de proselitismo, inimigos dos inovadores, eles afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção. Eles ocultavam, então, costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Então, era um povo bastante dominador, que implicava muito sobre a população da época. E tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Então, para eles, pouco importava, como nós dissemos entre nós espíritas, a reforma íntima. Eles tinham fins mais escusos. Então, da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam então grande influência sobre o povo, a cujos olhos eles passavam por santas criaturas, bondosas. Daí o motivo de serem muito poderosos ali em Jerusalém. Acreditavam, os fariseus, ou pelo menos fingiam que tinham a providência a seu favor. Criam na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Eles tinham em mente que o Messias, quando chegando ao mundo, ele expulsaria os romanos e os estrangeiros. Mas acabaram se dando mal por isso, acreditando que o poder seria consolidado para eles. Ou seja, que Deus salvaria Israel do domínio de seus opositores, que eram os romanos. E como Jesus ele tinha outros planos, outros propósitos para os homens, prezando sempre pela simplicidade e a humildade como qualidades da alma, implantando o seu evangelho de amor e redenção aos corações humanos, então essa foi a razão dele, do Mestre, ser tão combatido e perseguido durante sua missão aqui na Terra. Pois o Mestre, ele se atinha muito em combater o quê? E desmascarar a hipocrisia e a arrogância dos fariseus. E por meio de diversas técnicas que eles aperfeiçoaram, eles procuravam chamar a atenção com roupas especiais. Eles tinham aquelas roupas muito bonitas. Isso para quê? Impressionar as pessoas e fazê-los parecer ainda mais religiosos. Oravam e jejuavam de modo a serem vistos pela multidão, de modo a disputarem posições mais elevadas, tanto na sinagoga como no mercado.
Em Lucas, no capítulo 18, versículo 10 a 13, ali do Novo Testamento, temos inclusive aquela parábola que fala do publicano e do fariseu, né? Em que os dois, né, subindo ao templo para orarem, então cada um fazia a seu modo, né, a sua oração. E o fariseu, estando em pé, ele orava consigo assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como o outro, como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, ali apontando, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Porém, né, o publicano, né, estando ele em pé, de longe ele nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim que sou um pecador. Então os fariseus eles acreditavam como pessoas justas e observadoras das leis de Deus. Mas eles eram tão cegos espiritualmente e atrofiados moralmente que desprezavam os outros, adornados, né, por uma falsa superioridade e aparência. Jesus condenou os fariseus pelo interesse que eles tinham de se exaltarem perante os outros. Como o próprio afirmou, né, como está em Lucas, no capítulo 14, que todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será elevado. Então insistiam, né, para que os outros dessem os títulos especiais, né, de respeito, de grande admiração, que o considerassem e o saudassem como homens proeminentes de ilibada moral. Então tudo que eles queriam é que eles fossem bem vistos, de retidão, homens de retidão, não é? E não era isso, né, que configurava. E os fariseus, portanto, iam contrário, né, do que Jesus pregava, conforme vemos em Mateus, no capítulo 6, versículo 5. E quando orarem, não sejas como os hipócritas, que se comprazem de fazerem suas orações em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então os fariseus eram falsos, né, quanto a isso. Eles pretendiam ser algo o que não eram, como muito hoje acontece. Então eles se preocupavam demasiadamente na limpeza externa, né, de vossos atos como alvo, para que as pessoas elas pudessem vê-los e valorizá-los. Mas eles negligenciavam a justiça interna. Então, invertendo o que era racional e lógico, sem compreenderem, contudo, que o pecado de vossos corações era a primeira e principal limpeza que deveriam empreender, que deveriam realizar em suas almas. Então Jesus, né, veemente, ele não deixa, né, de censurar ao exclamar, segundo a passagem que encontramos agora, em Mateus, no capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, doutores da lei, e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. E ali prosseguindo, né, Jesus no versículo 28, ele afirma, do mesmo capítulo: assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Então, muitas outras, né, controvérsias entre Jesus
e fariseus nós poderemos encontrar em Mateus, como também em Lucas e outros textos. A pretensão dos fariseus era trazer o quê? O povo, né, de volta e submetê-los a uma forma estrita à palavra de Deus. Tê-los à sua submissão. Considerados geralmente como os servos mais espirituais e devotos de Deus, né? O que não era realmente. E por Jesus, né, não seguir as suas tradições, opondo uma vigorosa oposição contra os demandos judaicos, constantemente o mestre ele era atacado, né, com ofensas, perseguido com duras e falsas críticas, até mesmo culminando, né, na sua morte ali no infame madeiro, sob o Gólgota. Sem então compreenderem, né, que o objetivo maior, né, de sua sublime missão era justamente distinguir claramente entre a lei de Deus e os mandamentos dos homens. Até mesmo afirmando que ele não teria vindo ao mundo para destruir a lei e os profetas, mas dar o verdadeiro sentido e cumprimento da vontade de Deus. Então os fariseus não entendiam, né, a sua missão. Então, os fariseus eram adeptos à submissão rígida também do dia de sábado. Por exemplo, olha que coisa, né? Eles proibiam as mulheres de se olharem no espelho aos sábados. Porque eles raciocinavam o seguinte, que se uma mulher olhasse ali no espelho, né, encontrando um fio de cabelo branco que fosse, ela poderia ali ser tentada a arrancá-lo, né? E arrancando significava o quê? Trabalho. O que contrariava a lei, né? Que não poderia trabalhar aos sábados. Como também, né, das várias curas, né, realizadas por Jesus aos sábados, né, que provocavam ali fortes contrariedades, reprovação por parte dos doutores da lei e dos fariseus. Né, como daquele episódio, né, em que o mestre teria expulsado um demônio de um homem, como da cura da sogra de Pedro, a cura do paralítico junto ao tanque de Betesda, o homem com a mão deformada, que era a mão ressequida, quando Jesus também restaura uma mulher aleijada, de um homem que sofria de hidropsia, né, que era um inchaço, né, dos membros, das pernas, dos braços, e do cego de nascença. Bem, além de seus hábitos e costumes, os fariseus tinham um grande apreço também e apego ao dinheiro. Amavam as questões financeiras. Eram muito apegados a isso. A ponto mesmo de subverterem e devorarem as casas das viúvas, como assim é colocado. Como ali menciona Jesus, né? Acusando-os de usurparem aquelas mulheres desfavorecidas da sorte, dissimulando em seguida com longas orações. Então, eles faziam as coisas erradas e, sob o pretexto de serem ali servidores dignos de Deus, simulavam ali orações, né, que não valiam nada. O que distinguia Jesus, né, também dos fariseus era, numa palavra, a sua graça, né, a sua iniciativa divina em buscar o pecador para somente depois salvá-lo. Enquanto que a única preocupação dos fariseus era manter a sua própria pureza. Então foi assim que Jesus respondeu, né, à pergunta indignada dos fariseus sobre o motivo de comer com os publicanos e pecadores. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Ou aqueles não são os que são, né? Mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, disse o mestre. Para os fariseus, o fato de Jesus aceitar e acolher os desfavorecidos, né, que ele encontrava ao seu caminho, era considerado entre eles um ato
e um comprometimento imperdoável com o pecado. Eles não enxergavam Jesus pelo que realmente ele representava, como um divino modelo de amor e expressão de compaixão por aqueles irmãos desfavorecidos, como diziam na época, pecadores. Agora, com a dissolução do templo dos fariseus, 73 anos depois do Cristo, eles ainda continuaram organizando as sinagogas para a realização de seus cultos, sempre pautados numa falsa moral, como dissemos, uma conduta, mas que era corruptível, desejando que seu exemplo fosse seguido por toda a comunidade. E sabemos que até hoje, infelizmente, este ranço desses nocivos e velhos hábitos farisaicos, embora sob uma outra roupagem cultural, acabaram se perpetuando entre os religiosos, praticando a idiosincrasia do separatismo, do egoísmo e da desunião, revivendo até de uma certa forma aqueles fariseus de ontem, mantendo-se agarrados às perniciosas tradições temporais acima das leis de Deus, numa constante busca de interesses pessoais, sem se importarem com as questões de fundo moral propostas pelo Mestre. Então Jesus, ele já advertira ao seu tempo, como está lá em Mateus, capítulo 15, versículo 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. No entanto, meus amigos, com o que nós aqui acabamos de ver, é preciso de nossa parte muita, mas muita vigilância e oração, como nos recomendou o Mestre de Nazaré, para que nos resguardemos do fermento dos fariseus, que muito tem levedado os nossos sentimentos inferiores. Então, envidemos contínuos esforços para nos libertar desses vícios morais, para não nos comprometermos com o presente e a vida futura, onde ambas são solidárias. Como sabemos, a desencarnação, ela não transformará ninguém em santo da noite para o dia. Nem tão menos os equívocos que forem confessados aqui na Terra serão apagados, como num passe de mágica. Nós sabemos. Seremos do lado de lá o que praticamos aqui, no presente momento. Como também agora, ainda em Mateus, capítulo 6, versículo de 22 e 23, ele nos fala que se os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Então, nesta viagem que todos deveremos um dia empreender de volta à nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual, somente 3 qualidades como credenciais é que poderemos e que poderão nos dar esse acesso no reino dos céus. Como Jesus mesmo já nos tinha dito, dentro da sua promessa, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então esse acesso a esse reino dos céus quer dizer o saber, a inteligência e as qualidades morais. Quero agradecer então a todos, as amigas, os amigos que nos acompanharam, pedindo que Deus
em sua infinita bondade, nos guarde e nos mantenha sempre na sua paz. Fique com Deus, meus amigos.